Doutor Nazareno, prazer recebê-lo aqui no nosso estúdio. Participar de, mais uma vez aqui, ser fotografado, ser filmado pelas câmeras desse tão poderoso canal. Sim. Que todo dia cresce a passos galopantes. Muito obrigado. Doutor Nazareno Té está aqui conosco para analisar a reviravolta no caso da família envenenada em Parnaíba. Ontem à noite nós tivemos a soltura da Lucélia Maria da Conceição. Lucélia foi presa há pouco mais de 5 meses, apontada como autora do primeiro envenenamento, nesses 2 casos em cadeia. O caso das 2 crianças, lá em agosto do ano passado, no bairro Dom Rufino, em Parnaíba, 2 crianças que, inicialmente, pela informação divulgada pela Polícia Civil, pelo indiciamento, acreditava-se que as crianças consumiram frutas, cajus envenenados, que teriam sido doados pela dona Lucélia Maria da Conceição. Nos últimos dias, um laudo realizado pelo Instituto de Criminalística do Piauí descartou a presença de veneno nessas frutas e a dona Lucélia foi colocada em liberdade. Uma reviravolta nesse caso, que, além desse episódio lá de agosto, também tivemos o lamentável episódio no dia 1º de janeiro de 2025, que terminou com a morte de 4 pessoas após o almoço, consumirem alimentos, o almoço que estava envenenado. Doutor Nazareno Té, que é um advogado experiente, tem toda a sua trajetória como jurista, referência aqui no nosso estado, está conosco hoje para analisar esse caso, a condução desse caso pela polícia, pelo Ministério Público e os vários atores envolvidos. Doutor Nazareno, eu começo perguntando ao senhor, de forma geral, como é que o senhor avaliou essa reviravolta no caso? Tivemos a prisão da Lucélia Maria da Conceição e 5 meses após essa prisão, a soltura dela ontem após esse novo elemento, o laudo que foi realizado pelo Instituto de Criminalista. De fato, houve uma falha, esse laudo demorou a ser feito. O que foi que aconteceu, doutor Nazareno Té? Boa tarde para o senhor. Realmente eu prefiro iniciar, se você me permite. Pois não. Iniciar pelo o princípio. Não se prende alguém por prender. O Estado tem o seu poder de polícia, mas esse poder é limitado. Ninguém pode ser preso sem ter uma prova mínima de que realmente o fato ocorreu e da autoria, da materialidade e da autoria do fato. Por quê? Para que se evite injustiça como esta. Esse fato tem que ir para os anais da história do Piauí. Porque uma senhora, porque é pobre, porque não tinha não tinha poder de fogo, a ela foi atribuído um comportamento criminoso e, sem prova, o Estado ilegalmente decretou a prisão desta senhora. Ela não foi presa pelo delegado, não. Ela foi presa pelo Estado, com parecer ministerial, com determinação para que fosse presa. Prender alguém é uma mancha que nunca mais sai. Não sai do coração dessa senhora, não sai do coração da família dessa senhora, porque foi uma crueldade, foi uma precipitação estatal horrível. Por que não erram disso aí? Não vão prender o governador? Por que não vão prender o secretário? Por que não vão prender quem eles queiram? Sabe por quê? Porque tem rebote. Se fizer isso aí, vão pagar o preço. Agora, doutor Nazareno, sobre esse caso, de fato, o senhor destacou bem que a prisão, ela é, de certa forma... A prisão tem que investigar para prender, mas fizeram o contrário, prenderam para investigar. É o último caso, a última possibilidade após uma investigação. Houve falha nesse processo investigativo, do ponto de vista, inclusive, que faltaram provas contundentes para embasar essa prisão? Eu não tenho dúvida que o Estado do Piauí demonstrou sua incompetência de gerir a vida pública, de gerir a liberdade, de gerir a prisão. O Estado do Piauí foi precipitado, foi tolo. O Estado tolo, bobo, inocente. Esse foi o Estado do Piauí. Eu posso lhe garantir, assina embaixo,
tudo que eu estou lhe dizendo agora. Por intermédio de quê? Dos seus representantes legais, inclusive o Ministério Público. O Ministério Público é aquele órgão que quando não tem mais, quando o barco está afundando, eu ainda vou pedir ao Ministério Público socorro, e o Ministério Público dá o socorro necessário pela sua própria Constituição e a sua importância que tem no controle do Estado. Mas o Ministério Público também embarcou no barco da polícia, no barco da irresponsabilidade e no barco da inconsciência jurídica. E ninguém tira mais isso aí. Doutor Nazareno, para quem está em casa nos entender melhor, na verdade, esse caso, gostaria que o senhor explicasse como é que funciona o devido processo legal, né? A polícia inicia esse processo de investigação. Quais são as etapas que devem ser obedecidas em um caso como esse? Existe um regramento social. Matar alguém, uma das regras, matar alguém, pena de tanto a tanto e tá. Matar alguém, certo? Mas para eu ser acusado de ter matado ou ter participado da morte daquela pessoa, tem que ter uma prova. Não é simplesmente porque o Chico Doido, a Maria Pernambuco, chegou aqui e está dizendo que é desse jeito e vamos prender. Não. Prender é a última fase. Depois que passa, há uma apuração preliminar por parte da polícia, passa por uma instrução criminal, passa por uma decisão judicial, aí é que pode se prender, quando tem a certeza da falta. Agora, sem a certeza da falta, é uma irresponsabilidade estatal. Alguém tem que pagar por isso. E esta senhora deve se valer da lei agora, já que o Estado, legalmente constituído, não se valeu da lei, pois ela deve se valer da lei e entrar com indenização, com reparação de dano, na altura que ela quiser, para que possa o Estado baixar a cabeça e se envergonhar e pagar o que é devido. Nunca mais vai pagar, não. Essa senhora pode receber a indenização do jeito que for. Nunca mais, aqueles dias que ela passou na cadeia, aquele momento da sua prisão, nunca isso vai ser esquecido por ela. Ela vai levar para o túmulo dela. Agora, nesse sentido, doutor Nazareno, o senhor acredita, então, que houve uma cadeia de falhas, iniciando com esse indiciamento na Polícia Civil, a própria denúncia pelo Ministério Público e a Justiça também, que aceitou a denúncia e decretou a prisão preventiva? Tudo isso junto aí chama-se Estado. Mas não, o Estado tem um Estado responsável e tem um Estado irresponsável. E eu tenho certeza, pelo dano que foi causado a esta senhora, que se ela não fosse uma senhora pobre, não morasse onde ela morava, eu duvido que ela tivesse passado por isso aí. Mas o Estado fez a diferença. O Estado também foi bobo. O Estado foi na onda dos seus representantes e prendeu quem não deveria prender. Prendeu precipitadamente e causou um mal. O Estado não pode causar mal nem a mim, nem a você, nem a ninguém. O Estado tem uma outra conotação. E o Estado, infelizmente, não cumpriu o papel dele. O papel institucional do Estado foi uma vergonha nesse caso aí. O senhor falava em reparação, indenização. É cabível realmente esse pedido, já nessa fase do processo? Claro, porque o que acontece é o seguinte, todo dano é suscetível de uma indenização. Se você bate no meu carro, eu vou entrar com a indenização contra você. Se você me desmoraliza, se você diz uma coisa até dentro da sua televisão que não é verdade e atingiu minha honra, você vai pagar isso aí, a televisão vai pagar também. Então, nós não podemos fazer isso. Nós não podemos, principalmente com a senhora que não tem capacidade, não tem poder de fogo. Ela não tem capacidade de vir aqui e dizer o que eu estou dizendo. Em prol dela mesma, ela não tem. Então, por isso mesmo, é que o Estado deveria ter mais responsabilidade, deveria pensar mais. O Estado deveria ser mais gente do que máquina. O Estado deveria ser mais gente do que dinheiro. O Estado deveria ser mais gente do que cargos. Doutor Nazareno, diante da sua experiência, de inclusive vários casos emblemáticos aqui no estado do Piauí e fora do Piauí, o senhor acredita que esse caso realmente é um caso que precisa, inclusive, ser estudado futuramente pelos futuros delegados, policiais, advogados, juízes? É um caso que já se demonstra marcante na história do estado do Piauí? Eu posso dizer a você que
isso deve ir para a história do Piauí. Este caso deve figurar nos anais que estão retratando a história do Piauí. É uma pena que uma senhora honesta, direita, mas o principal crime que ela cometeu, sabe qual foi? Ser pobre. Foi não ter parente importante. Foi não ser amiga de determinados políticos. Por isso é que ela passou aqueles dias na cadeia. Eu fico constrangido e fico com o coração apertado. Se fosse com alguém meu, eu ia fazer uma coisa uma coisa bem ruim. Mas não é. Mas eu aqui estou aproveitando esse canal que chega nas casas, chega nas lojas, chega em todos os cantos. E eu quero dizer que, em nome dessa senhora, eu sinto vergonha de dizer que sou piauiense. Eu não nasci no Piauí, mas eu tenho 2 títulos de cidadania, então eu sou piauiense, por força de lei. E eu posso dizer, neste momento, eu me sinto envergonhado de ser piauiense. Porque tem tantos momentos maravilhosos que nós nos engrandecemos, que nós nos orgulhamos, mas esse é um momento triste. É um momento triste. Só não vai pegar mais velocidade porque ela é pobre. Se ela hoje aparecesse alguém, um parente dela que fosse rico, isso ia dar Jornal Nacional, isso ia para o Rio de Janeiro, não é só uma notícia aqui, não. Ia ocupar vários minutos nos canais dos principais TV do Brasil. Você acredita que essa reviravolta e a soltura da dona Lucélia foi motivada por esse novo episódio que aconteceu no dia 1º de janeiro? Ou seja, caso esse segundo caso de envenenamento não tivesse ocorrido, ela poderia estar presa ainda até hoje? Olha, eu não posso dizer assim porque você está fazendo uma avaliação muito vaga, né? Porque eu não posso dizer se continuaria ou não. Mas eu posso dizer que o Brasil está ficando mestre em prender gente honesta e gente sem culpa formada. Aquele caso lá do dia que foram lá para Brasília e que alguns quebraram, outros não quebraram, tem quase 1000 pessoas presas sem julgamento. Uns são inocentes, alguns podem ser culpados, porque eu também ouvi pela televisão, gente pegando e destruindo as coisas, mas tem gente ali que não tem nada. Eles foram para lá como uma caravana normal e estão presos até hoje. Por quê? E não foi apurado nada, não tem nada apurado contra eles. Estão pagando uma conta antecipadamente. Quem paga antecipadamente pode pagar o que não deve. Doutor Nazareno, você inclusive trouxe aqui um exemplar do Código Penal, né? Porque eu queria, porque se você quiser, que eu sei que não é o caso que dói mais é o fato em si, é aquele negócio, não, mas o Estado está pedindo desculpa, não adianta, é a mesma coisa você subir numa igreja, numa torre bem grande, bem alta, e pegar um saco cheio de pena e jogar, aí depois você vai arrepender e vai juntar de novo penas, você nunca mais junta todas essas penas. Entendeu? Então, se propaga isso aí. Até hoje ainda tem gente pensando que essa senhora é culpada. Do ponto de vista legal, gostaria de ouvir a sua avaliação também sobre esse instrumento que é a prisão preventiva. A prisão preventiva, tudo bem, a prisão preventiva é concedida pelo juiz, o Estado juiz. É concedida pelo Estado juiz mediante informações coerentes e que possa comprovar, pelo menos em breve, comprovar a materialidade e a autoria e mostrar que aquela pessoa em liberdade pode causar um mal maior. Então, por isso, é uma exceção à regra e essa pessoa poderá ser presa. Mas essa pessoa poderá ser presa dentro de uma situação de exceção para evitar um mal maior. Que o mal aumente, que o mal transborde todos os limites. Que não foi o caso desse. Que não foi o caso, pelo contrário. Quem praticou o mal foi o Estado do Piauí. Quem foi a vítima foi essa senhora. Essa senhora que foi vítima. E eu aqui posso dizer, como advogado, fiz parte várias vezes da Ordem dos Advogados do Brasil, como na parte administrativa. Eu posso lhe dizer, eu peço desculpas a essa senhora. Peço desculpa porque não apareceu um advogado, na época,
que tivesse uma voz forte. E se aparecesse ainda, a voz do Estado era tão mais forte, tão mais rancorosa, tão mais perigosa, que abafou qualquer outro tipo de sonido. Quais são os próximos passos, então, desse caso, né? Ela foi colocada em liberdade provisória, mas, além dessa reparação que o senhor disse, de indenização, essa possibilidade, quais são os próximos passos, inclusive, para, de fato, né, atestar a inocência, né? Uma decisão judicial, como é que funciona isso? Olha, não precisa, todos nós somos inocentes. Nós só vamos perder, eu não tenho que provar a você, ou ela tem que provar que é inocente, não. O Estado é que tem que provar que eu não sou, que eu sou culpado. Para ele me punir, eu não tenho que provar, olha, eu sou inocente. Não precisa isso, não. Isso aí já é uma coisa particular, e último já sufoco, a água batendo já no nariz. Certo? Mas o Estado tem que provar que eu sou culpado para poder me prender. Sob pena de estar transgredindo uma norma de convivência, uma norma legal, e muitas vezes muito mais grave do que a norma que está sendo imputada àquela pessoa que, mesmo que se tivesse feito, ainda era menos gravosa do que o Estado está fazendo. Eu quero dizer o seguinte, depois que se faz isso aí, é como se você, sabe, espalhasse uma nuvem ruim, uma nuvem cinzenta sobre a casa dessa senhora. Quantas pessoas vão hoje passar e dizer, ali é que mora aquela senhora. Teve a casa queimada, inclusive. A casa queimada, ali era que morava. Quer dizer, e como é que fica isso? Aí é muito bom a gente analisar, mas vamos fazer o seguinte, a senhora, o senhor que está me ouvindo agora, bote o caso em si. Faça de conta que você é a vítima, você é essa senhora, nesse momento, faça isso aí para você ver o que é que você sente e ver o que é que o pessoal responde. É uma vergonha, eu estou envergonhado nesse momento, eu tenho muitos motivos para, na condição de piauiense, por causa do título que me foi dado, sim, eu posso dizer que sou feliz e sou orgulhoso de ser piauiense, mas neste momento eu estou morto de vergonha e estou andando com a cabeça baixa, porque o meu estado do Piauí fez uma grande injustiça contra uma pequena pessoa. Vai fazer uma injustiça grande contra uma grande pessoa? Estado. Doutor Nazareno, do ponto de vista legal também, os envolvidos, desde o processo de investigação até no Ministério Público que ofereceu a denúncia, é possível que eles respondam também por eventuais excessos ou erros durante todo esse processo? Olha, a apuração e a denúncia do Ministério Público, o Ministério Público, ele basta indícios que ele vai oferecer a denúncia. Ele oferecendo a denúncia não significa que ali é um processo, não. O juiz vai receber ou não receber essa denúncia. Se o juiz disser assim, receba a denúncia e marcar o interrogatório do réu, aí ali virou o processo. Mas, pelo simples fato, não tem nada a ver ainda. Agora, essa denúncia que foi feita, essa infâmia que foi levantada contra essa senhora, foi uma coisa terrível, uma coisa doída. Não para mim, que eu nem conheço essa senhora, mas para qualquer pessoa do bem fica com nojo disso aí. Entendeu? Porque eu faço o seguinte, se ponha no lugar, seja filho dessa senhora, hipoteticamente seja filho dessa senhora, se coloque no lugar de um filho dela, seja neto dessa senhora, por alguns minutos, alguns instantes, alguns minutos só. E você vai ver como você vai sair, ruim, você vai sair doído, saber que sua mãe, pelo menos por alguns instantes, sua tia, sua avó, foi presa injustamente, foi colocada no xadrez com várias pessoas de alta periculosidade. Quem está lá no xadrez são pessoas perigosas, normalmente homicidas. Essa senhora foi colocada num ambiente, foi tirada do celular e foi colocada num ambiente estranho, um ambiente perigoso, um ambiente terrível, sem ela ter feito nada. Eu acho, inclusive, é uma sugestão que eu faço ao Estado do Piauí, antes que essa senhora entre com uma ação contra o Estado, se toca e peça desculpa a essa senhora e ofereça uma recompensa para diminuir a dor, a vergonha, o pranto que essa senhora passou, a injustiça que essa senhora foi vítima por causa do Estado. Estado, diga
que você cometeu um equívoco e que você vai pagar por isso, e que ela não tem nada a pagar não, quem paga é o Estado agora. Doutor Nazareno Té, quero agradecer a sua presença aqui conosco, né? Deixar inclusive espaço agora para suas considerações finais. Diante de tudo que nós conversamos aqui, qual lição que fica? Né? O senhor já, inclusive, destacou bem, né? Mas é importante falar sobre isso, né? É preciso, até do ponto de vista da sociedade, da própria imprensa, nós precisamos ter cautela ao nos depararmos com casos como esse, né, que ganham uma grande repercussão. As pessoas muitas vezes tentam fazer aquela justiça com as próprias mãos, justiçamento. É o caso lá que queimaram a casa da senhora. É preciso ter cautela, e eu digo isso não só as instituições, o Estado, mas nós, enquanto cidadãos, também precisamos ter cautela nesse tipo de caso. Olha, eu acredito que nós estamos vivendo um período muito difícil, o mundo vive um período muito difícil. O Piauí, que não é exclusivo e nem é isolado, vive também um período muito difícil, sabe? É um período da irresponsabilidade. Alguém quer dizer alguma coisa, se quiser te chamar de ladrão, depois de ter chamado de ladrão, nunca mais você vai tirar aquilo, não. Então, chama. Rapaz, tenha responsabilidade. Estado, deixe de ser ruim e passe a ser bom. Deixe de ser inimigo e passe a ser amigo. Deixe de ser aquele que separa as pessoas e passe a unir as pessoas. Crie mais centros sociais, crie mais centros humanitários, crie mais centros de amparo à velhice, dê mais assistência àquelas pessoas que procuram. Mostre, Estado, que você não tem só barriga para encher com o dinheiro do contribuinte. Você mostre que o Estado também tem coração, que é muito difícil a gente acreditar que o Estado tem coração. Doutor Nazareno, obrigado pela presença. Estamos às ordens aqui. Prazer recebê-lo aqui. Estamos às ordens. Estou aqui, não estou alegre. Eu estou triste, desde que eu soube, estou triste, porque fico pensando, e se essa senhora fosse tua mãe? E se essa senhora fosse minha mãe? E se essa senhora, quer dizer, pense aí, é uma tristeza, mas eu quero só dizer o seguinte, não é por isso que nós vamos deixar de viver, não é por isso que o piauiense vai andar de cabeça baixa, mas esse fato deve servir de lição para que nós não julguemos as pessoas de forma precipitada, assodada, certo? Não existe isso. O Estado, dentro do ordenamento jurídico, existe a apuração policial e depois existe a apuração do Estado judicial, para poder o Estado é que vai punir ou não. Mas antes de chegar no judicial, já está feita a desgraceira toda contra essa senhora. A injustiça, a perda e o sofrimento dessa senhora. E o sofrimento dela não só é para ela, não, para a família dela todinha. Os filhos, os netos, os parentes que já foram. É uma marca que vai ficar É uma marca, história, né? é uma infâmia, a marca da injustiça. E nós não podemos, eu hoje sou piauiense, como eu disse, por força de lei, mas eu não posso achar que o Piauí é contra a lei, que o Piauí não usa lei, que o Piauí é injusto. Não, o Piauí é justo. Isso foi um grande erro e os erros têm que pagar. Quando uma pessoa qualquer erra, não paga, pois agora que o Estado pague. Doutor Nazareno, muito obrigado pela presença, né? Quero agradecer mais uma vez e convidá-lo já em outra oportunidade, espero que para falar de um assunto positivo, algo realmente que mereça um destaque, né? Não uma falha como essa, um erro que, ao que se aponta, já pode ter mudado para sempre a história dessa senhora. Doutor Nazareno, muito obrigado. Nada, Deus quer dizer que você, para procurar coisas que causam indignidade à sociedade, não precisa de muita coisa não, basta você afastar um pouquinho assim que você enxerga. Muito obrigado, doutor Nazareno Té, advogado criminalista, um dos grandes advogados, né, do nosso estado do Piauí e também do Brasil, que analisou conosco esse caso emblemático do envenenamento na cidade de Parnaíba, a reviravolta, a soltura da dona Lucélia Maria da Conceição.